Olá, boa tarde. Eu me chamo Daniele e estou aqui a convite da irmã Cesiane para testemunhar. O que é testemunhar? Testemunhar nada mais é do que contar, do que dizer para quem for possível o que Jesus fez por mim, o que Jesus fez e o que Jesus faz por mim. O que Jesus tem feito na tua vida? Eu não sei. Eu sei o que Ele tem feito na minha vida e por isso nesse momento, apesar de mim, eu venho aqui testemunhar, contar. Antes de continuar, eu quero dizer a vocês que eu me sinto privilegiada por isso. Porque Deus, Ele nos busca, Ele nos ama. Apesar de nós, gente, Ele nos busca e nos ama. Quem sou eu para que Ele se lembre de mim? Sou pó e Ele se lembra. Sou pó e Ele ama. Sou pó e Ele me atrai com um amor eterno e com a sua benignidade. Nossa vida, ela pode ser um testemunho. Ela pode ser um testemunho vivo. Eu estou aqui propositalmente com este santuário aqui, essa imagem, né? Desse livro, Vamos Construir o Tabernáculo. Nós somos, hoje, o templo de quem? Nós somos, hoje, o templo de Deus vivo, do Deus vivo. Temos vivido como tal? O meu testemunho tem a ver com essa pergunta. Por muitos anos eu estive envolvida no contexto religioso, na verdade desde o ventre da minha mãe, desde muito pequena. Sempre estive envolvida nesse contexto religioso de proteção divina, pertencendo, digamos assim, ao povo de Israel, pertencendo ao povo que sempre buscou realmente viver ao lado de Deus, viver com Deus. Mas por muito tempo eu busquei viver com as minhas forças, do meu jeito. E o nosso jeito sempre vai ser imperfeito. Mesmo que seja lindo, mesmo que busquemos a perfeição, mesmo que usemos as melhores e maiores máscaras, mesmo que façamos coisas mirabolantes, nós somos trapos de imundícia, porque somos pó. Mas temos um valor tão grandioso que muitas vezes nós mesmos não reconhecemos e não damos. Nosso valor, ele é um valor que realmente é inestimável. O sangue de Cristo, quando a gente fala isso, a gente precisa entender na plenitude o que foi isso. O que foi o sacrifício. O que foi este sangue derramado por nós. Eu ainda não compreendo. Mas essa tem sido a minha busca. E por muito tempo, a graça de Cristo por mim não foi aceita. O presente que Cristo me dava através do sangue não era aceito. E é isso que eu tenho buscado hoje. Em relacionamento com o Deus das coisas que eu acreditava. Em relacionamento, amar como Ele amou. E isso já faz parte de um processo que foi iniciado na minha vida há pouco tempo. É sobre isso que eu quero dizer também. Hoje, eu, Dani, ajudo esse ministério. Na verdade, sou ajudada, né? Por Deus e pelas meninas que pertencem a esse ministério Pentecostes, através de nós. Foi criado no coração de Deus, onde Deus usou uma irmã maravilhosa e abençoada chamada Cesiane, que me convidou para estar aqui hoje contando um pouco dessa transformação que aconteceu na minha vida.
Em março desse ano, todos sabem, né? Nós iniciamos uma pandemia e eu sou linha de frente, sou enfermeira. E ali, distante do Senhor, passei por momentos difíceis, muito distante de tudo que era de Deus. Eu entrei em desespero, né? E por já estar entrando, apesar de tão estudiosa que era, de tanto buscar, por já estar entrando num pensamento um pouco relativista, eu ali comecei a pensar, será, meu Deus? Será? O que é isso? O que é essa pandemia? É mais uma, né, de tantas que já teve. Senhor, será que dessa vez eu vou morrer? Será que estando de linha de frente eu vou sucumbir? Eu estava com medo, muito medo, muito medo. E eu nunca havia tido medo antes, né? Passei, claro que essa pandemia é muito mais agressiva do que a outra que eu passei, né? Mas enfim, trabalhando, mas enfim, medo. Eu tinha muito medo, muito. Eu entrei em um desespero muito grande. E eu sempre ali buscava Deus, apesar de mim, de me sentir distante, indigna, sempre buscava Deus. E nessa busca por Deus, eu dizia, Senhor, eu não quero mais as coisas. Eu não quero mais estar por estar como um costume. Embora tudo isso tenha sido uma proteção tua, embora tudo isso que eu vivi até hoje tenha sido bênçãos recaídas sobre a minha vida, através da minha mãe, que sempre esteve ali firme, eu não quero mais as coisas. Eu sempre tive uma sensação muito forte dentro de mim, uma necessidade. Eu dizia, desde criança, eu queria ser missionária. E eu já estive no ministério, né, dentro de alguns contextos. E então ali chorando, a minha mãe, ela começou a fazer parte do grupo da Cesiane. E minha mãe, vendo a minha condição, sabendo que desde a barriga dela eu sempre estive envolvida com a igreja, sempre estive envolvida de uma forma muito séria, quem me conhece sabe, com as coisas de Deus, estava longe, tão descrente de algumas coisas. E buscando, mesmo assim, mesmo vivendo o caos, eu estava buscando o amor. Eu queria viver o amor, eu queria estar por amor, eu queria ser por amor, eu queria sentir o amor, eu queria aceitar a graça, eu queria entender essa misericórdia. Então, por mais que eu estivesse vivendo o caos, eu tinha essa sede de Deus, uma sede muito grande. Um dia minha mãe incluiu num grupo, um grupo lindo que a irmã Cési tem, e ao ouvir ela falando, porque ela sempre falou com muito amor, né? Dentro de mim houve uma repulsa muito grande, estava longe, né? Como eu disse. E eu imediatamente parei de ouvir as mensagens e de certa forma saí do grupo. E por mim mesma comecei a buscar. E então Deus me levou ao livro de João. E ali eu vi a história de Lázaro. Lázaro, ele estava morto. A ciência não consegue explicar. Ele estava morto. Ele estava em estado de putrefação. Só que eu sempre havia me focado nesse milagre, né? Sempre havia me focado nisso, nesse milagre. Nossa, Deus, ele reviveu Lázaro. E isso é maravilhoso, é extraordinário. Isso é fora do comum, né? Só que eu nunca tinha me atentado que aquele milagre foi feito para que as pessoas que ali estavam crescem. Para que as pessoas que ali estavam compreendessem que aquele que ali estava era o Filho de Deus. O Filho de Deus que em amor se revestiu de humano e veio aqui neste mundo
se sacrificar pelas pessoas que ali estavam. Eu ainda não tinha entendido que o foco estava em que as pessoas crescem que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. E então, minha mãe veio de novo me visitar. E ali eu contei pra ela: mãe, eu saí do grupo. Só que ela ficava ali ouvindo, e minha mãe já envolvida no ministério, ouvindo ali na minha cozinha, na minha sala, e aquilo me irritava de certa forma. Eu nunca tinha visto a minha mãe daquele jeito. Embora fosse há muitos anos religiosa, mas eu nunca tinha visto ela tão envolvida e com um jeito diferente. E eu sempre tinha lutado com a minha mãe, ela sabe muito bem disso, com relação às coisas espirituais, do meu jeito, né, forçado. E resumindo, quando terminou ali o sábado, eu falei assim pra ela: mãe, você pode me incluir de novo no grupo? Quando eu fui incluída, a irmã Cesiane estava estudando sobre os discípulos. E naquele dia, o discípulo estudado era o discípulo João. Então ali tudo começou a fazer sentido de forma especial na minha vida. E aquela transformação que durante tantos anos eu buscava começou a acontecer. Mas eu nem tinha entendido ainda. Então eu fui convidada para fazer parte do grupo, para poder ajudar. Eu não me senti digna no momento. Eu falei assim: meu Deus, eu não posso mais. Quando Deus ama, quando Ele chama, Ele faz a obra e Ele completa. E eu me entreguei ali e dei sequência e fui sendo envolvida. Eu falo que o ministério de Deus, através da SESI, ele vai envolvendo, sabe? Vai envolvendo, como se fosse as garras, assim, de um polvo, vai te envolvendo, assim. Foi me envolvendo, me envolvendo, me envolvendo. E ali a SESI começou a estudar depois sobre os dons do Espírito, fez a limpeza da parte física, depois os dons do Espírito, a armadura de Deus, e ali eu acompanhando. E num dia desses, eu fui visitar uma prima que eu tenho muito em comum, que estava vivendo o mesmo processo que eu estava vivendo de busca de Deus, embora se sentindo distante. E eu pude ser na vida da minha prima sem perceber, porque quando o amor eterno de Deus nos atrai e nós deixamos ser atraídos por Ele, nós começamos a exalar o bom perfume, sem perceber. Não é forçado, é algo natural, que não depende de nós apenas. Depende de nossa entrega, nós estarmos ali, mas Deus é quem faz a obra. E isso eu nunca havia entendido nem vivido, e a minha prima então foi atraída. E juntas, nós resolvemos nos levantar em oração. Começamos a orar por pessoas ao nosso redor, pessoas no nosso contexto, em especial os nossos filhos e filhas, nossos parentes, nossos amigos. Começamos a estudar a Bíblia, de uma forma diferente. Começamos a compreender a vontade de Deus na palavra dele. E então a gente começou a estudar de forma específica um tema que a irmã Cesi tem destrinchado para nós nos grupos, que é esse aí da imagem aqui, ó, o santuário. E a minha pergunta hoje, porque já terminou o meu tempo praticamente do testemunho, também é um apelo a você. A você que está acostumado com as coisas de Deus, a você que está envolvido no ministério, de certa forma, a você que faz as coisas de Deus, a você que busca, que teme, que tem o interesse, mas também é um apelo
a você que não se envolve, a você que não se importa, ou a você que está longe, ou a você que não se sente digno também, ou a você que se sente pior dos pecadores, assim como eu, ou a você que... a você. O meu apelo nesse testemunho é simples, porque Deus é simples, o método de Cristo é simples, que é o amor. O meu apelo é esse, para que você construa. Vamos construir o nosso tabernáculo, para que você construa, para que você erga esse santuário na sua vida, para que você seja realmente o templo do Senhor, porque Ele vai limpando, Deus vai limpando, Ele vai consertando de forma incrível quando você se dispõe. E o meu testemunho é esse, é para dizer para vocês que de forma assim sobrenatural Deus tem trazido pessoas, Deus tem limpado algumas coisas que haviam na minha vida, Deus tem tirado dúvidas, Deus tem moldado a minha essência, e eu acredito que isso faz parte de um processo que eu buscava há tanto tempo, de amor de Deus, que nos leva, de certa forma, à santificação. Hoje, quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu sinto vergonha de mim, mais eu sinto o quanto eu sou um barro, que sem Ele sou vazia, que sem Ele sou nada, sou pó. Mas que preenchido por Ele, com a minha permissão de escolher a Jesus todos os dias, porque nesse processo a luta ela é diária, eu sinto esse vaso sendo preenchido pelo tesouro que eu não mereço. É um tesouro. Então, eu nunca imaginei que um dia eu fosse viver o amor de Deus de forma tão incrível na minha vida. Eu não alcancei o alvo ainda, mas eu estou nesse processo. Eu ainda não cheguei lá, eu ainda estou aqui. Ainda vivemos neste mundo aqui. Mas, por esses dias, eu tenho vivido, apesar da pandemia, apesar de ser do mundo, tenho vivido momentos de muita paz, de amor, onde a justiça e a paz, a justiça e o amor se beijaram na minha vida. E eu sei que tem muita coisa ainda para ser transformada e para acontecer. Não dá tempo de falar as outras coisas que me aconteceram. Mas nesse processo eu tive 2 momentos de perdão. Pessoas que eu não perdoava ou que não me perdoavam. Que eu estava há 5 anos sem conversar, outro há meses. E Deus, Ele limpou. Porque Ele é assim. Ele vai limpando. Ele vai purificando. Ele vai transformando. O amor de Jesus, Ele nos constrange. E mais uma vez eu vejo que Salomão diz que apesar de tudo que ele viveu, de toda a sabedoria, de tudo que ele teve, a suma de todas as coisas é essa: temer a Deus e guardar os mandamentos. Porque Ele há de julgar. Ele é o nosso advogado hoje, mas Ele também é o nosso juiz. E Ele há de colocar ali todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Que Deus abençoe, que você possa se achegar e sentir esse amor que eu tenho sentido na sua vida, com o meu testemunho. Esse é o meu mais puro e simples desejo para você. Deus abençoe, Deus te guarde.